Graça e paz, meus amados. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês nessa manhã que se inicia. Bom dia! Abram as suas Bíblias no Salmo 22, em que nós vamos meditar na palavra, nesse Salmo que vai falar do sofrimento e da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi até a cruz, quando Ele foi crucificado. E esse Salmo é muito bonito, esse Salmo nos faz meditar muitas coisas que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida. Lá no verso 7, fala assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. Nesses 3 versos nós podemos meditar e lembrar o quanto Jesus, o quanto Ele sofreu na caminhada até a crucificação. Quantas pessoas apontaram o dedo para Ele, zombaram dele, do seu ministério, dos seus milagres, da sua vida, e principalmente zombaram do Deus Altíssimo, do Pai, do nosso Pai que está no céu. Porém, Jesus, Ele não se deixou abater por isso. Muito pelo contrário, Ele continuou caminhando, Ele continuou declarando que o Senhor era Deus na vida dele, era Pai dele. Em nenhum momento Ele questionou. Ele pediu sim para que, se fosse possível, o Senhor afastasse dele o cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. Ou seja, Jesus sofreu, Jesus teve medo, Jesus quis por um momento passar daquela tribulação, mas Ele sabia que era necessário passar por todas aquelas dores, por toda a zombaria, por todas as dificuldades, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E que Ele fosse eternizado, que o nome dEle fosse eternizado e fosse proclamado de geração em geração até os dias atuais. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que até Jesus passou por momentos difíceis. E quem somos nós para questionarmos as tribulações que nós passamos? Por que nós, que somos pecadores, que somos humanos, questionamos tanto ao Senhor? Perguntamos tanto por que nós passamos por isso, por que nós passamos por aquilo, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. E nós esquecemos do principal. Nós esquecemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não vai desamparar a gente, que mesmo que as pessoas estejam nos atirando pedras, nos crucificando, zombando de nós, há um Deus que nos guarda, há um Deus que é justiça, há um Deus que deu o seu Filho para nos salvar. E esse Filho foi e tomou para si a chave do inferno. E não há inferno, não há levante, não há inimigo de nossas almas que vá prevalecer nas nossas vidas. Então, queridos, que nós possamos verdadeiramente hoje, eu peço a vocês,
de coração, que leiam, releiam esse salmo, meditem nesse salmo, porque esse salmo fala exatamente o que Jesus passou, o seu sofrimento e a sua vitória, para que vocês possam entender que depois do sofrimento vem a alegria, vem a bonança. Deus não quer o nosso sofrimento, mas às vezes Ele permite que nós passemos por determinadas situações para que nós possamos contemplar o agir verdadeiro dEle. É necessário que nós passemos por situações para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser lapidados, para que nós possamos ser criaturas novas, verdadeiramente saber confiar no Senhor. Assim como Jesus fez naquela cruz, assim como Jesus fez no seu ministério, Ele confiou em Deus. Ele sabia que tudo que Ele passou durante os seus 3 anos de ministério tinha um propósito. Ele sabia de tudo e mesmo assim, Ele conseguiu, Ele prosseguiu para os cumprimentos da promessa de Deus na vida dele e assim nos salvar. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós devemos deixar de murmurar, nós devemos deixar de reclamar, nós devemos deixar de oscilar na nossa fé, porque isso só atrasa o cumprimento das nossas promessas. Isso só atrasa o que Deus tem para entregar nas nossas vidas, queridos. E eu venho falando com vocês sobre isso durante esses salmos, que é durante a nossa ministração, durante a nossa reflexão diária, que se nós oscilarmos, se nós uma hora acreditarmos e outra hora não acreditarmos, isso vai atrasando as nossas bênçãos. Então, meus amados, confiem no Senhor e mesmo que a cruz esteja pesada, carreguem a cruz, porque tem um propósito. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Amém? Que vocês possam verdadeiramente meditar nessa palavra que é linda, que Deus nos deu hoje essa palavra, para que a gente medite de todo o coração e guarde no nosso coração e na nossa mente. E que todas as vezes que nós acharmos que nós não vamos aguentar o processo, nós possamos lembrar do que Jesus passou por nós naquela cruz. Amém? Tenham todos um belo e abençoado dia.